TDAH. Transtorno de déficit de atenção pode gerar muito prejuízo na vida de alguém. E se você tem de longa data um prejuízo de atenção, dificuldade de manter-se em atividades, de concluir as coisas, presta atenção no que eu vou falar agora. Eu já vi algumas pessoas falando sobre modinha, dizendo que crianças, porque prevalentemente o diagnóstico é na infância. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, agora criança mal educada é criança que tem transtorno, tá tudo justificado, porque agora é um problema e tem que dar remédio. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala algumas coisas, porque nós temos muitos vieses, né, para a gente pensar quando fala isso. Hoje em dia nós temos uma difusão maior de informações e, portanto, uma necessidade de, obviamente, de pesquisar um pouco melhor nessas informações, mas também isso é muito bom porque algumas pessoas podem aprender coisas sobre si, descobrir determinados motivos de sofrimento que elas nunca tinham pensado antes e, portanto, obviamente, você acaba tendo mais diagnósticos, especialmente quando as pessoas podem se formar, como, por exemplo, pelas redes sociais. E aí a gente tem a parte boa e a parte ruim. A parte boa, poder ter mais informação, parte ruim, achar que tudo é aquilo. E, de fato, a gente tem uma grande prevalência de diagnóstico de déficit de atenção em crianças, né, por conta da percepção da própria escola, né, percepção especialmente pelos professores que acabam sendo figuras extremamente importantes nessa avaliação dessas crianças, mas uma das coisas mais importantes que a gente tem hoje para falar, especialmente por conta de vocês, é quando essas crianças não são percebidas e elas viram adultos não tratados. Adultos não tratados que têm sintomas que acham que são por conta de outras coisas ou que nem percebem que determinadas dificuldades são por uma alteração do neurodesenvolvimento. A alteração do neurodesenvolvimento é uma alteração estrutural cerebral que acontece à medida que a pessoa vai crescendo. Ela vai se desenvolvendo o cérebro ali, 2 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, que vai tudo se formando aquela árvore que a gente tem de neurônios, vai se formando, e algumas crianças acabam tendo uma alteração no neurodesenvolvimento. E essa alteração do neurodesenvolvimento faz com que vou chegar nos adultos, agora presta atenção no que eu vou falar das crianças, pode fazer com que a criança seja muito agitada, tenha dificuldade de lidar com regras, tenha dificuldade de focar na escola, tenha dificuldade de se concentrar nas atividades ali que a professora dá, tenha dificuldade de aprender por conta disso tudo, né? Seja uma criança considerada desorganizada, que não consegue dar sequência às coisas, né? Troca de brinquedo o tempo todo, nunca está satisfeita, troca de atividade em casa o tempo todo, nunca está satisfeita. E isso pode confundir as pessoas, dependendo do contexto cultural que ela está, ou mesmo do contexto que ela está, da atenção dos pais, dependendo do tipo de família, pode ser visto apenas como uma criança traquina, ou chama de criança danada, uma criança agitada, e não se pensa em nenhuma outra coisa, não se observa um pouco mais de perto. Óbvio que eu estou falando tudo isso de uma forma um pouco mais geral, para que a gente não tem como entrar em detalhes, obviamente, senão eu não vou falar tudo que eu tenho para vocês hoje. E aí o que acontece? Crianças com alteração de capacidade de ter uma atenção que a gente chama de atenção sustentada numa atividade, né? Elas podem não ser diagnosticadas e virarem adultos com essa dificuldade. Adultos que têm essa alteração de neurodesenvolvimento podem ter menor crescimento educacional, né? Tem dificuldade
de investimento em sua educação pela própria dificuldade de atenção. Segundo motivo, tem muita insatisfação nos relacionamentos, e eu vou explicar para vocês daqui a pouco essa questão da satisfação, porque tem a ver com a alteração de circuitos de dopamina. Quem está aqui há mais tempo já me ouviu falando esse nome desse neurotransmissor. É um neurotransmissor aqui no nosso cérebro extremamente importante quando a gente fala de concentração, de cansaço, né? Esse déficit pode gerar isso, de foco e tudo isso. Então são pessoas que podem ter maior insatisfação em relacionamentos, problemas conjugais, maiores taxas de divórcio, dificuldade na criação dos filhos, e eu estou vendo aqui para não esquecer nenhum. Baixo desenvolvimento no seu trabalho, capacidade laboral, mais desemprego, isso é sério, bem sério. Colocação em posições aquém de suas potencialidades, porque não estamos falando de pessoas com alteração de inteligência, nós estamos falando de pessoas com alteração em outros circuitos. Então ela está aquém do que ela na verdade poderia fazer, se envolvem mais facilmente em acidentes de trânsito, tem risco aumentado do uso de substâncias psicoativas, cocaína, MD, mais uso de álcool, tudo isso, e outras drogas, e também geralmente se confunde com outros diagnósticos. Tudo isso que eu falei para vocês tem a ver com o funcionamento social dessa pessoa, com as dificuldades que ela tem, e às vezes ela não sabe que tudo isso que eu falei tem a ver com um transtorno de neurodesenvolvimento. E as pessoas que têm isso se sentem muito frustradas. Essa frustração é uma das principais coisas que fazem com que a gente tenha uma comorbidade muito grande com depressão. Depressão está muito presente em pessoas, é bem frequente em pessoas com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade por conta da frequente frustração de não conseguir evoluir no desempenho escolar, no desempenho em relação ao emprego, olha para os colegas e vê os colegas evoluindo e a pessoa não consegue evoluir, observa as pessoas da mesma idade que já conseguiram determinadas coisas e ela não consegue, porque não consegue chegar na conclusão de alguma coisa, porque essa é uma das dificuldades da pessoa. E o que, na verdade, acontece? Pessoas que têm transtorno de déficit de atenção podem ter muita dificuldade de iniciar uma atividade, de se engajar nessa atividade e de concluir a atividade. Porque há um prejuízo no que eu citei para vocês anteriormente, chamado de atenção sustentada. A dificuldade de manter a atenção em uma única atividade. Essa é uma das características. Existem pessoas que têm um componente da desatenção, um componente ligado à impulsividade maior. As pessoas sempre pensam um indivíduo impulsivo, elas têm aquele retrato da pessoa que briga fácil, né, que acelera muito no trânsito. Claro que isso pode acontecer, mas impulsividade aqui também significa falar muito antes do outro terminar, né? Atropelar as pessoas quando as pessoas estão falando, né? Em conversas de forma geral, atropelar reuniões, né? A pessoa tem essa dificuldade de esperar a coisa acabar, e isso é uma característica bem presente quando a gente está falando de impulsividade nesses casos. E eu estou falando de não conclusão daquilo que começa, incapacidade de manter a atenção naquilo que começa a fazer, porque quando a pessoa tem um transtorno de neurodesenvolvimento como esse, ela tem uma alteração no circuito também de recompensa. O que é o nosso circuito de recompensa? Nosso circuito de recompensa é responsável pelo prazer, para te dizer, olha, isso é tão legal, né? E aí te mantém em determinada atividade. Quando a pessoa tem alteração nesse circuito, no caso do transtorno do neurodesenvolvimento, ela tem dificuldade nessa capacidade de achar, de esperar um resultado positivo e para poder entender que isso é bom. Então ela tem essa dificuldade na espera daquele resultado positivo, daquela recompensa. E aí ela fica se dando pequenas recompensas
antes do resultado chegar. Só que nessas pequenas recompensas, ou seja, ela acaba se desviando. Vou te dar um exemplo. A pessoa começa ela tem que escrever um determinado texto. Vou dar um exemplo de um paciente. Ela tem que terminar determinado trabalho. E ela já até começou. E quando ela terminar, ela sabe que vai ser ótimo terminar aquilo, que vai ser bom para ela terminar aquilo, né? E que aquilo vai dar um ótimo resultado na vida dela. Nesse meio tempo, é o que as pessoas chamam frequentemente de impaciência. Ela já se desviou para olhar uma notícia mais legal que passou na internet, ela já foi fazer, olhar os shorts aqui do YouTube, né, na rede social, para ficar olhando coisas engraçadas. Aí ela já saiu e foi pegar um negócio para morder na geladeira, aí ela já conversou sobre outra coisa e acabou o engajamento naquela atividade que ela estava fazendo antes. E aí isso faz a pessoa ter muita dificuldade também em uma outra coisa, em planejamento. Vocês têm dificuldade de planejamento? Planejamento é uma coisa muito difícil, né? É uma atividade complexa do cérebro. Planejar uma atividade passo a passo e conseguir concluir é uma atividade complexa. E pessoas que têm essa alteração de neurodesenvolvimento, ela tem um prejuízo nisso porque, especialmente, ela tem uma dificuldade de estimar o tempo. Ela superestima o tempo. Ela superestima, assim, falta 5 minutos para o negócio começar. Ela acha que vai dar tempo para ela tomar banho, se arrumar, escovar o cabelo, maquiar e chegar no trabalho. 10 minutos, vai dar tempo de fazer tudo isso. Falta uma semana, ela acredita que vai dar tempo de fazer o TCC. Ela tem uma dificuldade nessa estimativa, né? Ela tem uma dificuldade na organização e distribuição das tarefas nesse tempo. E, obviamente, não vai dar tempo. E é mais uma frustração que a pessoa vai ter. E dentro dessa dificuldade, ela acaba empurrando muitas coisas para frente, que é uma característica muito presente, que é a procrastinação. E a procrastinação gera muita frustração, né? Porque a pessoa deixa de fazer uma série de coisas que deveria e acaba tendo uma série de prejuízos. E no TDAH, né, quando a gente está falando de déficit de atenção, mesmo com os prejuízos, a pessoa não tem o aprendizado, isso sem treino, tá, gente? Estou falando tudo de uma forma crua. Ela não tem o aprendizado de que aquilo deu errado em outra vez e acaba acontecendo de novo se ela não fizer, né? Isso faz com que a pessoa acabe repetindo e uma frequência muito grande de frustração. São pessoas muito conhecidas como serem muito bagunceiras também. Ela tem uma dificuldade na ordem das coisas, em organização de métodos, da melhor forma de organizar o quarto, da melhor forma de organizar os livros, da melhor forma de organizar a casa, e está sempre muito atrapalhada com as atividades, porque tudo atropela a pessoa. E, inclusive, essa coisa da bagunça, ela às vezes é vista como um jeito da pessoa, e isso é um grande problema.